quando o Lula admite que fazia isso o tempo inteiro, enquanto oposição rodava o mundo falando coisas terríveis do Brasil, inventando números, inclusive, mentindo sobre o país para falar mal, aí não tem problema nenhum. Então, é o Lula Day, é perfeito. Eu acho que realmente 1º de abril tem que ser renomeado. E é importante frisar que é uma cadeia e uma rede de mentiras, porque o próprio número de pessoas com fome no Brasil, que eles criaram graus de insegurança alimentar e fizeram uma pseudo-pesquisa pela Oxfam, foi uma das coisas que pautou o debate de 2022. E você vai buscar detalhes do estudo da Oxfam e um debate verdadeiro a respeito dos dados em si? Não, a Globo e todos os canais e toda a imprensa, o consórcio, usou isso daí como um dado da realidade. E todos os candidatos, eu lembro da Simone Tebet, da Soraya Tronic, todo mundo repetindo a mesma ladainha inventada. Um negócio surreal. Mas, falando em surrealismo, pessoal, bem-vindos ao nosso Brasil, porque a luta contra a tirania do regime continua. Vejam só vocês. Defesa do Bolsonaro recorre à Corte Internacional de Direitos Humanos contra o Supremo Tribunal Federal. Os advogados, eles passaram a considerar a hipótese de levar à Corte Internacional de Direitos Humanos o caso do Bolsonaro. A estratégia é apelar ao organismo estrangeiro em resposta à conduta do STF, conforme a defesa. O líder de direita é o ex-presidente que mais sofreu investigação na história. A gente chama isso de lawfare, mas é pura perseguição, é a mesma coisa, perseguição. Os representantes de Bolsonaro querem mostrar que o político é alvo de diversas formas de perseguição e há 4 anos vem tendo a sua vida revirada sem poder acessar as íntegras das supostas provas contra ele. E daí eles trabalham essa temática, Sté, e existe aqui, no âmbito da defesa, alguma esperança ou é de novo aquilo que a gente fala de historiografia? Eu enxergo como gestos que não podem deixar de serem feitos, né? Então, são gestos e sinalizações que precisam ser feitas, mas apenas para mostrar que todos os canais institucionais existentes foram tentados. É isso, Esther? Isso, é praticamente isso, porque uma corte internacional ela também não tem meios, ela não tem via de sancionar um país com efetividade, vamos botar assim, tá? Vamos supor, ela não poderia fazer nada contra a pessoa do Alexandre de Moraes, ela tem meios de sancionar o país de alguma outra maneira, por exemplo, tirar de acordo internacional, aplicar algo relacionado a política externa de comércio, mas não necessariamente algo que seja eficiente. Então, a gente volta para esse lance da historiografia, né? Que a gente precisa escrever essa história ela precisa ser contada, precisa ser dita. O Brasil hoje ele tem não só o problema com as pessoas comuns relacionadas a Alexandre de Moraes e ao judiciário, mas um problema seríssimo de devido processo legal. E é isso que precisa ficar muito claro para os países dos quais nós somos signatários de acordos internacionais. Então, se o devido processo legal ele está sendo solapado, sobretudo nessa figura da ampla defesa, ou seja, os advogados, todo o arcabouço de defesa hoje não tem acesso à ampla defesa, não conseguem fazer uma peça, não conseguem fazer algo que seja eficiente, porque é justamente a última instância brasileira que está cometendo os abusos. Então, a gente chegou naquele ponto que não tem mais para onde correr, senão deixar isso muito bem registrado nos anais históricos, sobretudo dessa história internacional, que das cortes internacionais. Então, sim, os advogados do Bolsonaro precisam fazer isso. Se eu não me engano, esses advogados do Bolsonaro, eles são, no meio da advocacia, que a gente chama de advogados militantes, eles são advogados tradicionalíssimos, né? Hoje, a defesa do Bolsonaro é formada por esses advogados tradicionais, e que, muito provavelmente, não têm beligerância com as cortes internacionais. E não tendo essa beligerância, eles provavelmente têm um trânsito melhor, eles têm um diálogo mais amplo, e isso pode ser muito bom nesses termos, porque a gente está vendo alguns pés no freio. O Alexandre de Moraes está colocando alguns pés no freio.
por alguns motivos específicos, né? E entre esses motivos específicos, me parece que ele se preocupa, sim, com a questão do legado dele, né? Ou seja, o que a imprensa está dizendo, o que as cortes internacionais vão dizer, como que eu estou sendo pintado, vamos botar assim, né, nos livros de história do futuro. Então, ele devolveu lá a questão do Constantino, colocou a menina sobre a Débora, né, em prisão domiciliar. É claro que eu desacredito de qualquer escalafobetia, de qualquer coisa superlativa que se fala sobre isso. Por exemplo, ele não está com medo, tá? Isso não está acontecendo. Com medo ele não está. Mas me parece que ele avança por um lado e recua pelo outro. Eu acho que isso faz parte do método de tortura. Ninguém tortura o cara o tempo todo, né? A tortura, ela é feita, para quem gosta de filmes sobre tortura, bom dia. Bom dia, telespec, que gosta de estudar tortura. Não que eu goste de estudar tortura, mas você vê nos filmes, né? E você vê até os agentes. Eu gosto de assistir entrevistas de militares, de membros de forças especiais e também de inteligência. E você tem uma cadência, né? Você não tortura o cara o tempo todo. Você deixa o cara entrar num estado psicológico, mas tem alguém lá que tá toda hora dando uma aguinha pro cara. É o cara que, né, dá um pouco de atenção, porque depois ele vai se abrir com essa pessoa. E o que eu sinto, Wagner Tomazoni, é que o espírito de muitas pessoas foi quebrado no meio. Quando você quebra o espírito de alguém, essa pessoa chora em praça pública e mostra que ela tá triste, que tá chateada, que tá cabisbaixa, etc. Você tem, né, claramente uma... Eu fico imaginando o Alexandre de Moraes se regozijando no gabinete dele lá, com aquela chuva, aqueles raios caindo, né? Ele passando óleo de peroba na careca, olhando assim os vídeos no YouTube e na Globo News que ele deixa ligado o dia inteiro e na CNN. Mas vamos lá. É só, eu não sei, eu gosto de ficar imaginando muito os ministros do Supremo Tribunal Federal. Talvez seja um problema mais meu. mas é impossível não haver uma dose altíssima de sadismo numa pessoa que faz tudo que o Alexandre de Moraes faz. E aqui a gente tem uma matéria. Todo mundo tá meio assim, todo mundo que tem conhecimento do que tá acontecendo tá meio assim. Mas, cara, qual que é o próximo passo desse psicopata? Pelo amor de Deus, entendeu? Qual que é a próxima desgraça que ele vai fazer? E a gente tem uma matéria que eu queria ouvir o Wagner sobre o Eduardo Bolsonaro. E eu achei interessante, vejam como é fraseado isso, como é construída a manchete. O que Eduardo Bolsonaro terá de esclarecer ao governo dos Estados Unidos caso solicite asilo político? Próximo da família Trump, deputado licenciado admite abertamente hipótese de solicitar proteção em solo americano, por Johannes Eller, na coluna aqui da Mônica Bergamo. E você tem, eu acho interessante, né? Porque quando ele fala... vai ter que fornecer uma série de informações ao Departamento de Segurança Nacional americano, entre elas justificativas que embasem, Wagner, a tese de perseguição política no Brasil e o histórico criminal de seus familiares, incluindo seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, denunciado pela PGR por crimes ligados à trama golpista. Então, assim, eu acho surpreendente, porque a gente tem um vídeo também aqui vinculado a esse assunto, que eu quero jogar no mesmo bolo com você. Vamos lá. Vídeo 1. Então, o que a gente foi atrás de entender é que tipo de asilo seria esse, como ele poderia conseguir esse asilo político. E aí a gente levantou, o repórter Johan Heller, que trabalha comigo no blog, fez todo esse levantamento, quais são as informações que ele precisa fornecer para convencer os Estados Unidos de que ele, o pai dele, a família dele, é perseguida política. E aí o curioso, Júlia, que são 12 páginas de formulário em que ele tem que responder se eles cometeram algum crime, se eles são processados por algum crime, se a família tem alguma relação política, quantos processos respondeu. E aí o curioso é que ele realmente está sendo, o pai dele, né, a gente está falando agora, está sendo processado por golpe de Estado, mas o irônico da coisa é que, muito possivelmente, essa vai ser justamente a razão pela qual ele vai alegar que precisa de asilo político, né? Esse processo, na verdade, seria uma injustiça, uma perseguição, e eu acho que, assim, do ponto de vista político, esse é um movimento que dá a ele uma narrativa para fazer. Né? Óbvio, a gente sabe que ele não está sendo perseguido politicamente, ele está sendo alvo de um processo que está rolando regularmente. O Eduardo não tem ainda nenhuma acusação contra ele formal, ele está lá num exercício ele está criando um factoide. E o asilo faz parte disso. Olha, eu estou sendo perseguido, eu não posso voltar para o meu país. E aí o Trump vai ajudar ele nessa história de conseguir o asilo. Se você for prestar atenção na Comissão de Assuntos Exteriores, de Relações Exteriores da Câmara, conhecida como CREDEM, tem lá
uma pessoa, um deputado do PL, que é o Felipe Barros, que o próprio Eduardo diz que ele controla dos Estados Unidos, que está fazendo uma série de convocações, já aprovou a convocação para o depoimento de um assessor do Donald Trump, chamado Mike Pence, um ex-assessor do Trump, que tem feito um discurso nas redes sociais e fez um discurso lá para os republicanos, especialmente nos Estados Unidos, dizendo que ele tem provas, que a gente ainda não viu, mas que essas provas comprovariam que as plataformas digitais, na época da eleição de 2022, teriam interferido no processo eleitoral. O Wagner, no cérebro prejudicado de Malu Gaspar, né, onde sinapses raramente acontecem e existe uma dificuldade cognitiva, porque também ela é cegada em grande parte por conta dessa idolatria. Eu não sei se o Deus dela é o dinheiro ou se é o Lula, mas ela tem um senhor e não é, né, aquela transcendência que a gente está acostumado. Ela falou que o Bolsonaro falou que manda na Credem. Bolsonaro, o Eduardo, nunca falou isso. Então, você vai pegando, você vai pensando partes da história que ela conta e você vê assim, mentira, mentira, é mentira atrás de mentira. E ela ainda fala que ele está lá explorando e criando um factoide, Wagner. O factoide da perseguição que nunca existiu, meu amigo.